Oiê, bom dia! Bem-vindo a mais uma live 10 para 7. Essa live a gente vai falar sobre resiliência emocional, como isso é importante na nossa vida, no dia a dia, na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. Isso impacta muito no, no nosso desenvolvimento, na nossa percepção e como os outros nos percebem. E eu coloquei aqui, ó, nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. O meu mentor fala muito sobre isso e eu tive uma certa dificuldade de entender. Eu entendo na teoria, mas na prática é isso que a gente vai ver. Legal? Então, eu sou Marina Cesoco, sou mãe, sou bancária, sou esposa e eu amo o desenvolvimento pessoal, o autoconhecimento. Eu acredito que nós somos seres feitos para evoluir. E então vamos falar um pouquinho sobre o que é resiliência emocional. Resiliência emocional é a capacidade. Vou esperar o caminhão passar. Espero que ele passe. Ok. Então vamos lá. Resiliência emocional é a capacidade de lidar com as próprias emoções, de demonstrar o equilíbrio entre o equilíbrio e o controle sobre as suas reações emocionais, né? Porque tudo o que acontece, existe um fato que acontece e existem a nossa forma de reagir a esse fato, tá? Então, como a gente reage aos acontecimentos é o que determinam as nossas ações, aliás, é o que mostra a nossa resiliência, né? É como a gente se sente em referência em relação às coisas que acontecem com a gente que vai dando que a gente reage. Então, tudo conforme as nossas emoções. Então, resiliência é a capacidade de lidar com as próprias emoções, demonstrando equilíbrio e controle sobre as suas reações emocionais. Uma pessoa mais resiliente, ela amplia as suas habilidades para superar situações ruins, sem deixar que os sentimentos negativos afetem as suas ações, de modo que possam causar prejuízo à pessoa. Então é isso. Se você consegue respirar diante de uma situação ruim, analisar, respirar, se controlar, mesmo que você sinta mal, você tendo esse controle, você não deixa essas emoções afetarem negativamente a sua vida. Então você pergunta, poxa, mas se sente triste, com raiva, ansiedade, insegurança, se eu sinto isso, significa que você não tem essa macro competência desenvolvida de resiliência emocional? Claro que não, porque essas emoções são importantes no nosso dia a dia, porque elas ajudam a reconhecer as situações que causam incômodo e ajuda a gente a agir sobre elas. Né? O ponto-chave na resiliência emocional é compreender que, na medida que essas emoções ajudam ou atrapalham no desenvolvimento das nossas tarefas, no nosso relacionamento com outras pessoas, qual é o ponto? Aonde que até que ponto as nossas emoções atrapalham o nosso dia a dia, atrapalha a gente querer alcançar os nossos objetivos, quanto isso trava a gente. Uma das coisas que mais travam as pessoas são as suas formas de sentir e de reagir. Independente se é certo, se é errado, é o que trava, tá bom? Quando essas emoções são sentidas de forma desproporcional e por muito tempo, a tristeza, a ansiedade, a raiva, a frustração, ela pode tornar difícil resolver os nossos desafios e desgasta muito. Então, quando a gente fica com muito tempo acumulando todas essas emoções, começa a afetar em todos os setores das nossas vidas. Aí a gente trava, que nem eu falei, e desgasta. A gente gasta muita energia tentando equilibrar internamente esse sentimento de tristeza,
esse sentimento de ansiedade, principalmente ansiedade, a gente fica ansioso tentando respirar para manter a calma, a tranquilidade, isso demanda, só que tudo isso, a nossa ansiedade vem através dos nossos sentimentos, como a gente sente, como a gente percebe. Alto nível de resiliência emocional. Quando a gente está equilibrado, quando a gente equilibra emocionalmente e desenvolve a resiliência, a gente é capaz de ver as situações com uma clareza, o que apoia para sermos assertivos. Então, quando a gente está equilibrado, a gente tem clareza. E aí a gente consegue tomar a atitude mais correta, ou mais assertiva, ou mais benéfica para os nossos objetivos. A gente consegue expor as nossas opiniões e a gente tenta modificar aquilo que não nos agrada, né? Então, se tem alguma situação que não está tão boa assim, a gente consegue, com equilíbrio, respirando, controlando, a gente consegue analisar, ter clareza e ver o que realmente faz bem, o que não faz, o que a gente pode mudar e o que a gente não pode mudar. Aliás, tentar contornar. No outra live que eu falei sobre superar obstáculos, uma das coisas que eu falei foi criar métodos para substituir ou... como é que é a palavra, gente? Ai, Covid linda. A palavra some da minha boca. Eu conseguia encontrar ferramentas para poder superar aquela dificuldade, mas não é bem essa palavra. Eu arrumo alternativas para conseguir superar aquilo que eu estava com dificuldade. Então, se eu tenho alguma coisa que me desagrada, eu vou tentar contornar ou conversar para que seja de uma melhor forma possível, porque a gente está aqui para colaborar com o mundo, para colaborar na empresa, e se a gente está num setor ou fazendo alguma atividade que a gente não está indo tão bem, por que não conversar e falar assim, olha, eu posso ser melhor em tal lugar, talvez isso seja dê um resultado maior, né? Alto nível de resiliência emocional também traz autoconfiança. As pessoas com alto nível de resiliência emocional confiam mais em suas capacidades para desenvolver tarefas e regular as emoções. Tranquilidade e positividade, isso é muito importante. Pessoas de alto nível de resiliência emocional conseguem lidar com as situações adversas com mais tranquilidade e mais positividade. Então, vamos pensar na nossa vida, na nossa meta, no nosso objetivo, nos nossos sonhos. Então, quando a gente está no campo de batalha e está planejando executar alguma coisa que vai levar a gente para onde a gente quer chegar, existe a parte de planejamento. Então, depois que você encontra, escolhe e decide o que quer começar, o que você quer fazer, você começa a traçar um plano. O que é um plano? São os passos que precisam ser executados para você atingir o seu objetivo, seu sonho, né? Então, se você tem um sonho, você tem que dar os seus passos, fazer um planejamento para você chegar lá. Quando você se prepara para performar, você planeja cada pequeno detalhe. Treina, revisa. Então, esses são os passos de planejamento para você executar, para você entrar em ação. Se você não entrar em ação, nada acontece. Controle dos mínimos detalhes. Quando você está planejando com equilíbrio emocional, com foco, com clareza, você consegue se atentar aos detalhes. Você programa tudo o que pode acontecer, você dá o seu melhor, faz tudo o que você pode fazer para conseguir alcançar os seus objetivos. Então, esse é o planejamento, tá? Essa é a parte de planejamento. Aqui, ó. Quando você quer atingir resultados fora da curva, você dá o máximo de si. Você dá 150% do seu melhor. Então, você planeja, você revisa, você estuda, você executa. E aí, a hora que você começa a executar, que é entrar no campo de batalha, que você vai ver essa resiliência realmente funcionar. Você tem que estar equilibrado para conseguir performar.
Então, tudo que está sobre seu alcance e seu controle, você consegue dominar, né? Os grandes realizadores fazem tudo o que está ao seu alcance e ao seu controle, né? Então, quando a gente planeja fazer um vídeo, uma live, a gente planeja o que a gente vai falar. Antigamente eu scriptava exatamente cada palavra que eu ia falar, hoje eu já me sinto mais à vontade para sair um pouquinho do roteiro, enfim, para tentar ser mais natural e mostrar um pouquinho mais quem eu sou de verdade. E só que quando a gente vai entrar no campo de batalha, a gente percebe que nem todo plano resiste. A gente planeja tudo que a gente quer que aconteça, aquela história da expectativa versus a realidade, né? Então eu fui fazer uma live no YouTube, gente, determinei o dia, escolhi, ó, o meu Brutus indo dormir, escolhi o dia, determinei, organizei a apresentação, estudei, organizei, pratiquei, treinei, inclusive gravei um backup de segurança. Porque era uma forma de treinar, igual cola na escola, né? Quando você cola, você anota tudo lá e você vai já estudando, mentalizando tudo que você está aprendendo, anotando ali, e na hora da prova ou na hora de realizar, você já tem aquela coisa já no subconsciente. Então, eu gravei um backup para treino e prevenção. Caso acontecesse alguma coisa que não estava sob o meu controle, eu já tinha aquele workshop pronto. E foi exatamente o que aconteceu. No dia e na hora do meu workshop, choveu torrencialmente, ventou, caiu até árvore na cidade, bem na hora da live, bem na hora do workshop. O YouTube não conseguiu transmitir, não ia, eu não conseguia nem sinal de celular para poder avisar ou colocar, falar, gente, deu ruim. Forças maiores do que eu não estão me impedindo de realizar ao vivo, mas está aqui porque eu já me preveni, eu já programei, eu já tinha planejado e já tinha me precavido que se caso alguma coisa acontecesse, eu já teria uma solução, um plano B. Isso é importante porque isso me ajuda a trazer essa resiliência. Então, quando tudo aconteceu, quando a chuva veio bem na hora da live, quando eu não consegui transmitir, quando eu não tinha sinal de internet, quando eu não conseguia falar nada, e mesmo se eu tentasse, estava fazendo tanto barulho com a chuva, que a qualidade, não sei se ia ser audível, enfim. Eu tive a resiliência porque eu já tinha me preparado. Eu já tinha preparado para aquele momento e se caso acontecesse algum imprevisto, eu já tinha uma preparação. Claro que nem tudo na vida pode ser assim, nem todas as situações da vida permitem que a gente tenha um plano B, mas conseguir respirar e entender que tem forças maiores que a gente é importante para ter esse equilíbrio. Não ficar desesperado, não achar que foi o fim do mundo, que você se preparou tanto e não deu certo. Então é realmente isso. Quando você entra no campo de batalha, tem coisas que fogem ao nosso controle. Então, ó, reconhecer que nem tudo está nas nossas mãos. Tem fatores externos, falta de energia, falta de internet ou internet intermitente, terceiros, que nem um caminhão passou, eu moro num bairro novo, vira e mexe tem obra, tem caminhão, tem escavadeira, enfim, trator. Temos problemas de tecnologia e ferramentas que às vezes a gente não sabe usar direito. Tem as forças na natureza, como tempestades, vendavais, secas, queimadas. E outros fatores que a gente não tem controle. Saber o que está ou que não está nas nossas mãos faz toda a diferença nos resultados. Então, você entender o que você tem controle e o que você não tem controle traz uma resiliência. Tem forças que a gente não tem situações na vida que a gente não consegue entender o porquê que aconteceu, mas ao mesmo tempo a gente não tem controle sobre isso. Algo maior do que a gente.
Não vou entrar nessa parte espiritual aí, mas enfim, todo mundo que sabe, que está vivo, sabe que a gente está sujeito a forças universais maiores que a gente. Então, resiliência emocional. Saber o que está em nosso controle e o que não está ajuda no planejamento e a projetar o que a gente pode fazer para minimizar os impactos daquilo que a gente não tem controle. Isso nos prepara para situações indesejadas, mais previstas. Você estará preparado para contornar essas situações com calma, sem desespero, sem ser pega completamente de surpresa. Eu fiz um curso também que ele fala muito sobre isso, sobre saber o que pode ou não acontecer, né? Isso faz uma certa diferença. E aqui vão umas dicas para você desenvolver a resiliência emocional. Assertividade. Em vez de você travar com a negatividade, procure soluções para os problemas e aprenda com eles. Às vezes a gente passa por algumas situações e a gente acaba ficando negativo, vendo o lado ruim. Cara, tudo é um aprendizado. Se você consegue aprender com os seus problemas, isso é fantástico. Isso vai te dar subsídio para você, na próxima vez, acertar, vai te dar repertório para você de experiências para você poder comparar situações e saber o melhor caminho da próxima vez. Adaptabilidade. Exercite o olhar para o lado positivo das coisas, em vez de apenas reclamar ou dar mais atenção às coisas ruins. Gente, isso faz toda a diferença. Inclusive, uma das primeiras coisas que eu fiz no meu processo de cura foi escrever um e-book chamado 57 Palavras Poderosas, que são palavras que você substitui procurando o lado bom das coisas. E isso começa a mudar a sua mentalidade. É um tema que a gente pode falar mais para frente. Mas isso faz toda a diferença, você procurar o lado positivo. Isso te dá mais energia, te dá ânimo, porque se você só olha o lado negativo, é isso que você atrai para a sua vida. Autoconfiança. Confie em si mesmo. Reconheça suas habilidades e competências. Exercite a sua autoestima e otimismo. Reconheça. A gente às vezes passa por até normalmente num processo profissional. Eu lembro uma época que a gente era medido pelo que a gente fazia e tinha os pontos a serem melhorados. E a gente tinha que focar naqueles pontos para ser melhor. Eu sou particular. Eu acho que a gente tem que desenvolver assim todos os pilares das nossas vidas. Mas a gente reconhecer o que a gente é bom e caminhão. A gente reconhecer aquilo que a gente é bom e tentar melhorar, a gente vai se tornar extraordinário. Eu acho uma perda de tempo e de energia a gente tentar ser o que a gente não é. Eu até pensei ontem, sei lá, às vezes vem um negócio na minha cabeça, eu acho que eu vou fazer um curso de, sei lá, de teatro ou de comédia para eu ser mais engraçada. Cara, eu não sou. Essa não sou eu não sou assim. Eu não sou assim. Eu tenho que ser o que eu sou. E esse é o meu jeito. E é assim que eu tenho que transmitir a minha mensagem. Não adianta eu querer ser engraçada se eu não sou. Aliás, eu demoro 3 horas para entender uma piada. Ai, que coisa, não dá. Então, reconheça as suas habilidades, os seus pontos fortes. Seja melhor nisso. Nisso aí. Quando você começa a melhorar as suas próprias habilidades, que você tem mais facilidade, você já tem mais desenvoltura, cara, autoestima é mais fácil, otimismo é mais fácil, autoconfiança é mais fácil, porque você sabe que você faz bem aquilo lá. Aprendizado contínuo. Situações difíceis ensinarão lições que ampliarão o seu repertório para lidar com problemas futuros e até mesmo se conhecer melhor. Então, a gente aprende. Lembra que eu falei sobre assertividade? A gente aprende a cada situação. Eu estou no setor novo, que eu já tinha passado, mas faz tantos anos que eu não lembro. Essa semana eu fiz
3 erros, assim, que eu já vou anotar na agenda hoje, de 3 aprendizados. São coisas que vai dando repertório, você começa a analisar, então você vai aprendendo com essas situações, fala assim, poxa, ó, eu errei nisso, nisso, nisso. Isso é importante você ver, procurar soluções corretas para resolver esses problemas, e isso vai te dando esse repertório de informações, de experiências que vão te ajudar em outros problemas que são similares. Também vai ajudar a gente a se conhecer melhor. Mas, enfim, viva o seu momento, viva para o seu propósito e que cada dia seja inesquecível. Bom, meninas, esse foi um recadinho que eu quis dar, falar um pouquinho sobre resiliência, porque foi o que eu tive que... Eu me surpreendi comigo mesma quando eu fui fazer aquela live que não deu certo, porque fatores externos não permitiram, e se assim tinha que ser, foi feito. Eu consegui manter a calma, até rir da situação, porque a gente faz tudo para dar certo. A gente planeja, 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 a hora que entra no campo de batalha, esses fatores impedem que a gente faça. Mas se a gente já tem um preparo, se a gente já está preparado para aquela situação, que nem eu estava, com um vídeo já pronto, aquilo me trouxe calma, me trouxe serenidade, e falei assim, ok, não deu certo hoje, beleza, bora para a próxima. E é isso que a gente vai fazendo aos poucos, todos os dias, se planejando, se preparando para o campo de batalha, equilibrando os nossos sentimentos, as nossas emoções, para a gente lidar melhor com o nosso dia a dia. Tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Essa live vai ficar gravada aqui para vocês reverem. E até a próxima. Um beijinho, bom dia, bom final de semana. Até mais. Tchau, tchau.